Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 139. Tudo bem, Ju? Tudo certo, feliz de estar aqui de volta. Muito bom. Bem-vinda, Ju. Nosso gringo foi viajar, o Amorim está em Ribeirão Preto. A gente tem que sempre ficar rotacionando aqui. Sim. Pessoal, para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conectamos todas as tecnologias emergentes com as corporações, com os investidores ou com o produtor rural lá na ponta que vai usar esses produtos para trazer mais eficiência produtiva para o agronegócio brasileiro, que é responsável por quase 25% do PIB, a gente já sabe. E em momentos turbulentos como esse que nós estamos vivendo agora, onde o Trump quer fazer barreiras tarifárias aí aumentando o protecionismo no mundo, sobra para alguém alimentar o resto do mundo. Eu acho que o Brasil tem que estar bem posicionado e não só vendendo commodities, e produzindo, industrializando toda essa commodity para oferecer esses produtos lá fora. Então existem muitas oportunidades para o Brasil e eu acho que a gente está num momento muito propício para surfar essa onda, se a gente souber agir no momento certo, na hora certa, e agora acho que é a hora da gente agir. Antes da gente entrar aqui, a gente sempre faz o comercial do bem. A gente está com uma campanha junto com o Hospital do Amor, que é o Agro contra o Câncer, para ajudar as pessoas que estão no momento de necessidade, né, com doença, né? E esse hospital trabalha de uma forma muito humana, ajudando essas pessoas nesse momento, inclusive reduzindo as taxas de câncer na região ali onde ele atua, tendendo a zero. Então, se você acha que faz sentido ajudar, como nós ajudamos aqui do nosso lado, tem um QR Code na tela para que vocês possam doar e ajudar esse hospital, o Hospital do Amor, nessa campanha O Agro contra o Câncer. Mais um recado, estamos chegando aqui, né, Ju, ao Rural Summit AgTech Innovation no dia 29 de abril, no Davi Business Park em Ribeirão Preto. Vocês estão totalmente convidados, é um evento gratuito, mas também que pode ser opcional realizar a doação para o Hospital do Amor, para essa campanha que eu acabei de citar aqui. Então, se você tem interesse de conhecer as tecnologias inovadoras do agro, as validações dessas tecnologias com as corporações e com o mercado, acho que esse é o lugar para vocês estarem. Tá? É isso, né, Ju? É isso, estamos quase lá, né? Muito animados, muito contentes também de termos parceiros fortes no evento, sejam corporações, sejam startups, né? Então, só de startups temos 13 expositoras, um prêmio aí no qual 45 startups vão apresentar. Então, realmente vai ser um ponto de encontro, uma vitrine de inovação e tecnologia no agro. Embora já estejamos aí nos 45 do segundo tempo, as inscrições ainda estão abertas. Então, entra no site ruralsummit.com.br e participe aí desse grande encontro de inovação no agro. É isso aí. Inovação, conhecimento e conexão em um único lugar. Rural Summit AgTech Innovation em Ribeirão Preto, dia 29 de abril, a partir das 13 horas, um evento que vai contribuir para que você conheça mais sobre o agrotecnológico. Pessoal, agora que nós acabamos todos os anúncios, e ufa, quanto anúncio, né? Muita iniciativa, né, Rural? Estamos fazendo bastante coisa. Mas assim, acho que é importante a gente trazer esse do comercial do bem, que é para ajudar o hospital que ajuda muita gente. E hoje nós vamos entrevistar Philip Colders, correto? Philip, bem-vindo. CEO da Courageous Land, americano, gente, um gringo aqui, não é gringo mais, né, 12 anos no Brasil, né, Felipe? Já vou chamar de Phil, né, Phil? Pode ser, perfeito, obrigado. Bem-vindo e um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falar um pouquinho da Courageous Land, que, cara, um gringo vem empreender no Brasil, vamos ter que escutar isso aqui, entender como que você chegou aqui, né, Phil? Me explica um pouquinho como que você veio parar no Brasil, como que foi essa trajetória e até empreender e construir a Courageous Land. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, a história começou faz um tempo atrás. Essencialmente, meu pai era estrangeiro, eu sou americano, né? Minha mãe é americana, meu pai nasceu lá fora na Europa, na República Tcheca. Então, eu sempre tive uma cabeça aberta para viajar, entender um pouco do mundo. E com 16 anos de idade, comecei a ter muito interesse em investimentos de impacto. Legal. Em um mundo de impacto, que obviamente te leva a ter interesse nos mercados emergentes. Então, quando eu ingressei em Cornell University, com 18 anos, comecei a estudar espanhol, tive o sonho de passar um tempo fora durante a faculdade.
Fiz Espanha e também estudei no Chile. E durante meu tempo no Chile, rodei a América Latina, conheci a Argentina, Brasil, Colômbia também. E fiquei apaixonado com a oportunidade que enxerguei no Brasil. A oportunidade de vida profissional e pessoal também. E falei, bom, um dia eu vou trabalhar aqui e fazer alguma coisa de impacto neste continente e especificamente no Brasil. Mas comecei minha carreira em Nova York, na Goldman Sachs, no banco de investimentos. E depois de 3 anos, consegui uma oportunidade para vir para o Brasil para trabalhar com private equity. Que legal. Para um fundo que chama Tarpon. Então, essencialmente, essa jornada para chegar até o Brasil, eu cheguei com uns 25 anos. 25 anos na Tarpon. 25 anos de idade. 25 anos de idade na Tarpon. E aí Sim. você chegou na Tarpon e aí a sua trajetória aqui dentro até chegar na Courageous, como que foi essa descoberta? Perfeito. Então, na Tarpon eu fiz parte de um programa onde consegui entrar inicialmente no nível do fundo, então olhando investimentos, levantando capital, etc. E daí eu fui dentro de 2 investidas. A primeira foi a Omega, agora se chama Serena, que é uma empresa de energia renovável. E a segunda era uma varejista, vinculada com o mercado de moda. E daí eu fui recrutado pela uma empresa americana que precisava de alguém que entendia o mercado de varejo no Brasil. Legal. Para expandir, abrir a América Latina para essa empresa. A empresa se chama LTK. Eu abri o escritório, liderei a América Latina durante 7 anos. Era basicamente tecnologia para uma nova carreira de ser influencer, essencialmente. Legal. Então, quais eram as bens digitais que eles precisavam para tocar o negócio deles? Negócio que estava decolando e precisava de um suporte, uma plataforma para realmente ajudar eles a tocar o business. Que ano era isso? Então, isso foi há 10 anos. Então, 10 anos atrás. Né? Então, 2015, essencialmente. Então, abri o escritório e essa empresa agora vale $2 bilhões. Então, deu muito certo essa jornada. Sim. E, bom, há alguns anos já estava olhando o mercado de clima, querendo fazer alguma coisa 100% voltado a impacto, né? A empresa anterior era impactante, né? A gente estava ajudando empreendedores femininas de uma escala muito grande, então, mas queria fazer alguma coisa vinculada com o clima e especificamente essa interseção entre clima e comida. Que a gente pode falar por muitas horas sobre essa conexão. Mas, essencialmente, ali, depois de enfim, falar com muitas pessoas, estudar no tema, conseguir ter a coragem de realmente cofundar a Courageous Land do programa Gilberto e Luiza em 2021, essencialmente. 2021. Recente agora. Foi recente, sim. Legal. Sim. E vamos entender um pouquinho, de onde surgiu a ideia da startup? Você já tinha isso há muitos anos ou foi construindo ela ao longo do tempo, entendendo outros mercados e trazendo as ideias de outros mercados para cá? Não, perfeito. Bom, acho que a jornada era longa de uma certa forma, mas também curta de outra maneira. Essencialmente, sempre tive interesse e estava olhando no mercado de plantar árvores, sequestrar carbono, preservar florestas. Essa ideia sempre me atraiu. Então, eu comecei a estudar os vários formatos que você poderia sequestrar carbono da atmosfera, essencialmente. Ou, então, evitar emissões. E tudo isso chegou a fazer um estudo mais aprofundado quando um amigo meu, que era fundador e CEO da Amaro, que é uma marca de moda, falou que eu quero neutralizar as emissões da minha marca. Como que eu faço? Eu falei, beleza, eu levantei a mão e falou, gratuitamente eu vou pesquisar várias oportunidades e te falar o que eu acho mais inteligente. Então a gente foi pesquisando várias coisas e daí a gente descobriu várias frentes e teve várias que eram tipo reflorestamento puro, que eu achei interessante, né? Está restaurando o ecossistema, porém seu única fonte de receita é ou doações ou crédito de carbono, e também não tem todos os co-benefícios que poderia ter. Daí eu fui aprendendo sobre agroflorestas, e especificamente sobre uma organização na África que chama Trees for the Future. Então, bom, você pode plantar uma árvore no quintal de alguém que está passando fome, vai sequestrar carbono e também vai gerar, 500 kg de comida por ano por árvore que você planta. Você vai abacateira, outra. Daí fui, luz na cabeça. Bom, por que a gente não está fazendo isso? Vamos plantar árvores que produzem frutas, madeiras, castanhas, etc. E ao mesmo tempo sequestrar carbono e ao mesmo tempo transicionar a agro para uma coisa mais sustentável onde possível. Legal, muito legal. E qual é o pitch
da Courageous Land? Essencialmente, a missão da empresa, e daí eu falar o que a gente faz de fato, né? É ajudar a reverter as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, criar saúde e abundância para toda a vida na Terra. A gente tem que lembrar que a vida na Terra contempla a humanidade e a biodiversidade. E o que a gente faz essencialmente reflorestamento via agroflorestas em larga escala, plantando árvores produtivas que também sequestram carbono, que também ajuda a recuperar ecossistemas. E a gente faz isso de uma maneira bem tech-enabled, ou seja, a gente olha tecnologia, a gente cria tecnologia para selecionar as árvores certas, para fazer o financiamento dessa implantação, para ajudar no colete de dados e no manejo das agroflorestas e para vender os créditos de carbono e a produção. Então, a gente tem algumas fazendas modelos e agora uma plataforma que ajuda outros produtores, proprietários, para fazer essa transição para agroflorestas. Legal. E deixa eu te perguntar, fiquei com uma dúvida aqui. Essas áreas que vocês estão plantando ou oferecendo para que outros produtores possam plantar, são áreas hoje degradadas, são áreas novas ou áreas que estão com outras culturas? Como que você tem enxergado isso? Perfeito. Essencialmente, a gente está focando em áreas de pasto degradado, que tem baixíssima produtividade agrícola, baixíssimo nível de receita. Sim. E também função ecológica. Então, a gente está usando as áreas que a delta de quanto que a gente consegue produzir e sequestrar de carbono é grande em comparação ao baseline cenário, ao cenário baseline. Então, geralmente, pode ser uma fazenda que só tem pecuária, ou pode ser uma fazenda que tem produção em algum lugar, mas tem área ociosa lá, e a gente vai focar na área ociosa para plantar a agrofloresta. E essa agrofloresta, ela serve como reserva legal? Pode recompor reserva legal. Segundo a legislação do Código Florestal, você pode plantar uma agrofloresta na área de reserva legal. Pode fazer esse mix, então. Exato. Então, o que é interessante é que, ao invés de ser um passivo, você tem déficit de reserva legal. Ao invés de simplesmente reflorestar, que é um custo para você, pode ser, essencialmente, uma plantio de área produtiva, onde você pode ter café, cacau, jussara, açaí, madeira, tudo junto na reserva legal. Tem algumas restrições, tipo, tem que ter um mix de nativas com exóticos, ou pelo menos alguns nativos no início, e depois de um certo momento, o primeiro ciclo, talvez 30 anos, vai transicionando para outros tipos de sistema mais focado em nativas, mas é para ser produtiva e é uma oportunidade gigante que precisa ser explorada para recuperar as áreas de reserva legal. Muito bom. Fiquei curioso, como que você achou o nome da startup? Então, Courageous Land. Essencialmente, eu estava lá em 2020, né, Covid, aprendendo sobre essa oportunidade. Todos os sinais estavam apontando que essa é uma puta oportunidade de negócio e também de impacto, tipo, tudo que eu queria, não precisar sacrificar entre uma coisa de escala, com dinheiro, ou uma coisa de impacto, era tudo que eu precisava. Mas, para entrar nas áreas remotas, onde tem desmatamento acontecendo, onde tem os interesses que não são necessariamente para uma transição mais ecológica ou de agro, apresenta riscos. Eu tenho uma esposa, filho, etc. Putz, estou indo para a Amazônia para focar nisso e é uma questão se eu realmente deveria fazer isso, ou se era muito arriscado, eu devo, enfim, continuar com um emprego que já era ótimo, a vida muito resolvido, fácil, se eu arriscar tudo para fazer isso. E daí eu tive a ideia de chamar de Courageous Land, que é para, essencialmente, ser um lembrete para mim mesmo. Para que eu tive coragem para começar essa empresa e sempre ter coragem para continuar até resolver os grandes problemas que existem no mundo agora. Muito legal, muito legal. E nessa jornada corajosa, Phil, eu estou te chamando de Phil também, como que tem sido a abertura e até a adoção aí dos produtores? Tem algumas regiões que estão mais abertas? Como que tem sido em relação ao produtor? Surpreendentemente positivo. Então, agrofloresta, como eu mencionei, se você transiciona uma área de pasto de baixa produtividade para uma agrofloresta, você vai aumentar sua receita e renda em 10 vezes. Então, faz total sentido financeiramente. Mas tem alguns gargalos e a gente criou a plataforma justamente para resolver esses gargalos. Isso é uma oportunidade de negócio. Então, facilitar quais árvores você vai escolher para plantar, como que você vai financiar aqueles.
como que você vai gerenciar eles e daí vender a produção e do carbono, que tem várias complexidades para fazer essas 4 etapas, né? Então, a gente lançou a plataforma no final do ano passado e a gente já tem uma quantidade gigantesca de fazendas e número de hectares cadastrados na nossa plataforma querendo fazer agrofloresta com a gente. Realmente é uma coisa impressionante e em todos os lugares do Brasil. A gente vê um pouco mais, talvez, na Mata Atlântica, mas isso provavelmente reflete o simples fato que tem mais fazendas e mais pessoas nessa região. Mas eu acho que é meio proporcional ao número de fazendas e pessoas quando você olha. E a gente tem uma abrangência bem nacional já em termos de cobertura. Você fala Mata Atlântica, pode ser porque são produtores menores que têm uma necessidade maior dessa subsistência, né? De fazer algo com aquela área, na verdade, né? Pode ser, mas também pode ser por causa do fato que é uma coisa de nova tecnologia, ecológica, que tem uma população bem conscientizada, acho que fala assim, nessa região de São Paulo, Rio, etc., Bahia, inclusive. Mas também a gente tem muitos usuários da plataforma na Amazônia, no Cerrado, em todos os lugares. Então, de fato, a adoção tem sido bom, muito bom. Para a gente explicar, eu sempre brinco assim, para a gente explicar o produto para minha avó, por exemplo. Sim. Como que a gente explicaria o benefício pro produtor rural utilizando a Courageous Land hoje? Perfeito. Bom, a produtor rural vai ter mais renda, acho que é provavelmente o que todo mundo quer, e ainda ter uma resiliência climática para continuar produzindo mesmo durante os eventos de clima extremo. Por quê? Quando você imagina que você tem uma monocultura de café, chega uma estiagem, chega um calor intensa, vai ter quebra de safra, as plantas vão sofrer bastante. Você está já vendo isso, tem para as histórias de café. Se você planta o café que tolera sombra, não apenas tolera sombra, mas originalmente é da subbosque lá de Etiópia e gosta de um pouco de sombra. Então a gente consegue plantar árvores maiores junto com café, isso é agrofloresta, e daí a gente cria um microclima ali para o café. A gente voou um drone recentemente e o café que estava longe da copa da árvore era uma sensação térmica 4 graus a mais do que o café que era parcialmente sombreado. Esses 4 graus faz total diferença entre a sobrevivência da safra ou não. Então, a gente consegue ter, com essa sombra, com esse microclima, como se fala, um buffering dos eventos extremos. Então, quando você está dentro de uma floresta, próximo a uma árvore, no dia super quente, você se sente mais fresca próximo à árvore. Mas quando é um dia super frio, quando tem geada, é o oposto. É mais frio. É mais quente. Mais quente, desculpa. Mais quente, exatamente. Então, quando você tem pouca chuva, a umidade que fica mantido com a matéria orgânica, com as folhas caindo, nível de carbono no solo, consegue manter a umidade que precisa para sobreviver. E também quando tem alagamento, tipo muito chuva, as raízes das árvores ajudam a chuva para penetrar e ir para a bacia mesmo, recarregar a bacia, que também é uma coisa que a gente faz. Super importante. E também não tem este runoff, ou erosão que tem quando não tem nenhuma árvore presente. Ou seja, é um grande moderador de clima e quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está essencialmente falando de cada vez mais eventos extremos. Legal. E como que funciona essa tecnologia de vocês para oferecer essa informação para o produtor? Perfeito. Então, essencialmente, a primeira parte que a gente lançou da plataforma, a gente chama de diagnóstico. É um diagnóstico agroflorestal de qualquer terra. Então, essencialmente, apenas com o shapefile da fazenda, ou seja, KMZ, KML, ou número de CAR, ou então você pode desenhar na mapa, a gente consegue criar um relatório com mais de 25 informações sobre sua fazenda e seu potencial agroflorestal. Você vai ver desde potencial de receita, até espécies indicadas, frutíferas, madeireiras e outros usos, onde tem as áreas mecanizáveis, onde são as áreas mais íngremes que não vai poder mecanizar, estimativa de potencial de irrigação, de metros cúbicos hora, o tipo de solo que a gente acha que vai ter lá, ocupação da terra hoje, questões de biodiversidade, clima hoje e também o clima que a INPE está projetando para a sua fazenda em 2040. Então tem muitas informações lá que ajuda o proprietário a entender o potencial, mas também ajuda a gente a entender o potencial dessa fazenda e fazer um plano Faz um match, né? Faz um match. Fazer um plano estratégico. Legal. Exato. Muito bom.
E aí você usa inteligência artificial? Sim, a gente usa inteligência artificial para fazer isso. Algum outro tipo de tecnologia que vocês utilizam? Então, a gente tem bancos de dados próprios que estão crescendo todo dia com a rede de fazendas que a gente tem. E também a gente tem bancos de dados que são externos, né? Como eu falei, tem INPE e alguns outros. Então, a gente consegue ter informações apenas através de satélite, unindo com alguns bancos de dados próprios e externos para produzir esse conhecimento. E o pulo do gato é que cada vez mais a gente tem mais dados para ir aprimorando isso e para ajudar a gente a responder a perguntas que a gente não consegue responder hoje. Como é gratuito, o cara vai fazendo a simulação, você vai colhendo essas informações, né? Exato. E aí você vai tendo esse banco de dados para depois fazer o matching. A minha pergunta você tem as informações e aí para você oferecer para esse cara que fez a simulação um financiamento para ele fazer com que isso aconteça, vamos dizer assim. Exatamente, exato. Primeiro começa com o diagnóstico, daí vai para a fase de planejamento. Então, possibilidades, o que pode ser plantado, vai ser café, vai ser focado em cacau, quais vai ser as madeireiras, etc. Daí a gente consegue oferecer um financiamento, daí a gente vai para a parte de assistência técnica para implementar isso e fazer isso acontecer, e a gente fica responsável pela parte comercial. E aí vocês são responsáveis pela venda dos produtos mais crédito de carbono, é isso? Exatamente. E também outros atributos ecológicos que podem surgir. Tem biodiversidade, água, vários outros que são importantíssimos para empresas para atingir as metas deles. Não. E vocês têm parceiros nessa jornada? Sim, a gente tem vários parceiros. Vou citar um dos primeiros, né, desde o início é o Fundo Vale, né, que faz parte da Vale. Eles são super apoiadores da Courageous Land desde o início, então ajuda a gente com financiamento de áreas, com ajuda de desenvolvimento de tecnologia que vai beneficiar o ecossistema agroflorestal, a ter interesse nos créditos de carbono, etc. A gente também trabalha com a Arbor Day Foundation, que é um parceiro dos Estados Unidos, One Tree Planted também, a Salesforce, que é uma grande empresa de tecnologia, e várias outras que eu posso citar em breve, desde gestoras de fundos até grandes empresas que querem aliar com a gente para poder fazer este movimento juntos. Muito bom. Muito legal, muito legal. Eu vi aqui que vocês têm vários tipos de produto. O produtor, ele tem preferência ou ele vai de acordo com o algoritmo que indica mesmo realmente o que ele tem que plantar? Tem que ter um mix? Ou pode ser uma plantação só, por exemplo? Então, a agrofloresta, por definição, tem que ser pelo menos 2 espécies. Pode ser até 1000, mas tem que ser pelo menos duas. Exato. Então, mas pode ser, por exemplo, café com madeira. Então, qual espécie vai funcionar mais para o proprietário? É o proprietário que vai saber. Para tirar o risco comercial, a gente vai focar nos maiores commodities, geralmente. Sim, entendi. Até para a estratégia de negócio, ter alguns produtores produzindo coisas que a gente consegue escoar rapidamente, fica muito bom. E volumetria, né? Exato, tem um volume. Você precisa ter volume para ter um preço competitivo, né? Para você conseguir negociar, né? Exatamente. Legal. Muito bom. Phil, eu li numa entrevista sua, né, que você mencionou que o Brasil, na verdade, é o Vale do Silício das soluções baseadas na natureza, né? Como você vê o momento atual do Brasil, os desafios, oportunidades para atuar com uma solução como a sua? Perfeito. Bom, eu citei eu falei isso porque, essencialmente, se você pensa no mundo de tecnologia, software, etc., você pensa no Vale do Silício. Sim. E o resto do mundo, essencialmente, está olhando para lá e sabendo que aquelas startups são referência em termos de complexidade, velocidade e tudo mais. Se você olha as soluções baseadas na natureza, não tem lugar nenhum no mundo inteiro que tenha quantidade de capital, sofisticação dos deals, assim, o jeito que eles estão estruturados, com várias players envolvidos, né? Enfim. E a gente está numa posição perfeita. Eu enxergo isso como uma grande oportunidade. Ou seja, o Brasil está muitos passos à frente do resto do mundo quando tem a ver com isso. Não apenas por ter a natureza, mas por ter os empreendedores, os deal structures e a tecnologia agora. Então, acho que o Brasil pode ser até um exportador de conhecimento para outros lugares. Muito legal, muito bom. Vamos falar um pouquinho dos... que a gente sabe que empreender nunca é simples, né? Você está nessa trajetória, né? Entender quais foram os maiores desafios na construção da Courageous Land. Maiores desafios. Eu acho que
um pouco de... Não, um pouco não. Bastante paciência para as coisas precisar acontecer. Eu acho que, como a gente está falando de projetos de longo prazo, né? Então, quando a gente pensa num projeto com um parceiro proprietário ou até com um investidor, a gente olha 15 anos, geralmente, é a duração do projeto inicial, porque a coisa boa de cultivos perenes é que eles vão produzir por décadas. Mas também para estruturar esse tipo de deal com alguém que vai investir por 15 anos, às vezes leva 2 anos desde a primeira reunião até o investimento acontecer. Então, agora eu sei disso, agora faz parte, e acho que vai acelerando. Você já fez um deal com um certo investidor, você vai fazer mais 5, daí acelera. Mas questão de paciência, acho que é questão importantíssima para todos os lados. Legal, muito bom. E você falou do dinheiro para financiar esses temas. A gente viu que tem vários parceiros de vocês aqui, mas geralmente o interesse maior em financiar essas produções vem de fora, né, dos gringos, né, vamos dizer assim, né, que tem maior interesse. Realmente é esse o canal que você busca, ou você tem feito isso no Brasil também? Tem no Brasil também. Tem investidores estrangeiros e brasileiros, inclusive bancos aqui, bancos de desenvolvimento. Legal. E lá fora tem investidores de private equity, de dívida, de bancos de desenvolvimento estrangeiros também. Então, acho que o interesse é global e conseguir acessar as duas frentes. Legal, muito bom. Muito bom. E os planos aí para os próximos anos da Courageous Land? O que você vê, vislumbra, até nesse contexto que você comentou em relação a ser positivo Brasil? O que você vê? Então, a gente está com demanda altíssima de parceiros, tanto de fazendas quanto de corporates, que querem ou financiar, ter os créditos de carbono, ou até ter os commodities de baixo carbono, por exemplo, café, cacau, etc. Então, a gente está se estruturando para atingir uma escala muito grande, né? Sempre focando em excelência agroflorestal e esse ecossistema, né? Criando uma rede de fazendas, parceiros cooperativos, financiamento para quem precisar, apoio de assistência técnica para quem precisar e ir expandindo nosso alcance. Isso é o objetivo principal para os próximos anos. Legal, muito bom. Como que foi a sua trajetória de captação até aqui? Como que foi esse processo? Porque como é um negócio de longo prazo, não é um VC, provavelmente, né? Não é um VC que vai colocar o dinheiro, porque o VC quer ver aquele negócio acontecer mais rápido, né? Quem você atraiu primeiro para vir para cá, para esse investimento? Perfeito. Bom, acho que o primeiro foi uma questão de estruturação, né? Então, a gente está estruturado como uma plataforma /holding, que é bem asset light, venture backable, escalável, uma coisa que consegue gerar resultados rápidos. E daí a gente tem SPS ou Project Finance, que são outro tipo de investidor que vai investir nas fazendas, nos projetos em si. Então, esse foi o primeiro passo. Você dividiu a tecnologia dos investimentos. Exatamente. Então, quem é investidor nosso na plataforma, no holding, né? São investidores de venture capital. Sim. Então, o nosso querido Kieran, né? Kieran Gartner. Exatamente, da Yield Lab. Tem outros também, Seedstars, K50 e vários outros. Mas os primeiros que entraram eram family offices e angels. Pessoas que têm visão de longo prazo, não têm esta visão de ter que acontecer nos próximos 3, 4 anos. Também, quase todos eles me conhecem pessoalmente. E eles acreditam... É bom ter passado pela Tarpon. Pela Tarpon, pela Goldman Sachs, pela vida social, inclusive. Vida social. Então, pessoas que trabalhavam com a gente conhecem o character, esse tipo de coisa. E, principalmente, todos os investidores estão olhando o impacto também. Então, eles olham que isso pode, obviamente, gerar um retorno gigantesco, mas o que atraiu também é o fato que isso pode ser bom para o mundo. E eles queriam alocar parte do seu capital numa coisa que eles queriam acreditar e apoiar. Pô, muito legal. E daí, no nível das fazendas, vamos dizer assim, o Project Finance, combinação de Private Equity, imagina o Private Equity que tem um olhar de impacto, dívida que vem de bancos de desenvolvimento ou outras fontes, e na parte de carbono é uma combinação de corporates ou investidores tradicionais que conseguem investir com lastro sendo carbono. Então, e fiquei curioso aqui, porque a gente sabe que
a commodity ela tem um ciclo mais curto, né? Você consegue ir vendendo isso, né? Quando você faz uma parceria dessa com um produtor, como que fica? Vocês têm um percentual sobre a venda do café, por exemplo? Qual que é o percentual que ele recebe dentro do produto da Courageous Land entre produto e crédito de carbono, por exemplo? Perfeito. Então, essencialmente, sim, do jeito que a gente está estruturado, a gente quer agregar valor para o produtor e ficar com a parte do valor que a gente gera ou agrega para o produtor. Acho que nada mais justo do que isso. Sim, então, sim. Se a gente ajuda eles a vender, eles podem vender a produção diretamente, mas se a gente ajuda a vender a produção, a gente vai ficar com uma comissão, uma corretagem, assim. Geralmente, nossos projetos são aproximadamente 80%, aproximadamente, talvez 85%, agricultura, e a receita uns 15% a 20% créditos de carbono, outros bens ecossistêmicos. Assim. E vocês já conseguiram comercializar? Porque a gente sabe que crédito de carbono é meio que... Não vou falar nuvem, né? Mas ainda assim está sendo construído, né? É difícil, né? Na verdade, no nosso caso, tem sido relativamente bom até agora em termos de demanda de grandes empresas que querem comprar os créditos de carbono. A gente já tem assinado os primeiros acordos, né? Com grandes compradores, que a gente vai poder anunciar em breve. E tem... felizmente, mais demanda do que a gente consegue oferecer por enquanto. Então, o nosso objetivo é realmente poder abastecer. Mas eu acho que, especificamente para este tipo de projeto, agrofloresta biodiversa, que envolve vários benefícios sociais e ambientais, tem demanda, sim. Quando você fala que o cara produz, vamos dizer assim, planta para produção de alimentos para o próprio produtor, e para vender, ele tem essa liberdade de pegar lá e consumir. Como que fica isso? É dele, né, é verdade? Claro, então, sim, a resposta é sim, mas é só combinar ter uma comunicação aberta. Então, se a gente vai ter uma produção de uma agrofloresta parceira que a gente está financiando, bom, a gente vai falar, a gente vai vender 100% disso, você vai consumir parte disso, a gente vende o restante. Então, é uma coisa que vai no projeto, essencialmente. Legal. Tem algum impacto na água da fazenda também? Já conseguiu identificar? Sim, é muito positivo para a água. A gente consegue, antes de plantar, fazer uma estimativa. Inclusive, talvez até este podcast seja publicado, né? Essa previsão de quanto de água você vai conseguir adicionar vai estar disponível no diagnóstico. Essencialmente, a gente consegue ver quanto de infiltração vai ganhar quando você planta as árvores. Porque quando você tem pasto compactado, a água pinga aí, daí vai para o rio, vai para o oceano, acabou. Né? Erosão e também se perdeu a água. Mas quando você tem, primeiro, árvores, os raízes criam uma trilha para chegar à bacia. Segundo, quando você tem matéria orgânica, que a gente sempre planta adubação verde, cover crops, junto com folhas e galhos caindo, a gente cria uma camada de topsoil que consegue armazenar muita água. Então a gente consegue estimar quanto disso vai ter antes, e daí tem maneiras também de estimar quanto realmente foi destinado à bacia e quanto foi para a matéria orgânica ao longo do tempo. E daí isso faz uma diferença gigante, porque reduz a necessidade de irrigação. Você tem olhado essa oportunidade para levar para outros países, por exemplo, como a África, como a Austrália, não sei, tem vários países que têm que estão no nosso Cone Sul aqui, né, que tem essa possibilidade também. E até editais abertos, né, a própria ONU, ali, vários projetos nesse sentido. Exato. Bom, a gente está frequentemente procurado por potenciais parceiros em outros países. Legal. E sim, a gente está olhando isso com carinho e a gente deve trazer novidades. Então, cutucamos sem saber, né? Já tem que marcar a data da volta dele. É importante. Pô, mas é muito legal ver, porque eu acho que o formato que você montou, né, Phil, é muito interessante, porque você conseguiu desvincular o financiamento da plataforma, né? E a plataforma é uma plataforma gratuita, pelo que eu entendi. Então, o produtor rural pode acessar lá courageousland.com e fazer a simulação dele e entender se aquilo faz sentido para a área dele ou não, né? Exatamente. Isso é muito legal, essa pegada. Exatamente. Né? E aí você já tem um banco de financiadores para quando
vai chegando avaliações, como você se comunica com esses financiadores? Ou você que escolhe e fala, essa daqui faz sentido, vou levar para eles? Exatamente. Então a gente vai ver o potencial da fazenda, o histórico dessa pessoa que Mas vai... Mas você não vai lá pessoalmente, né? Não, eventualmente sim. Vai sim? Eventualmente sim. Como o primeiro recorte, a gente pode ver via o diagnóstico, mas eventualmente a gente vai ter que ir lá se vai ser uma coisa que a gente vai financiar através de parceiros. Então, basicamente é uma triagem, uma filtragem para entender os melhores projetos que têm um potencial grande de impacto e, obviamente, retorno financeiro e que tem produtores que estão realmente comprometidos, que estão sérios, que querem ser bons parceiros ao longo de muito tempo. Daí a gente consegue fazer uma... background check, assim, e daí a gente leva para financiadores parceiros nossos. Você tem uma ideia de quantas fazendas você já tem hoje nesse modelo? Aqui, então, agora, na lista de espera, já tem uns 450 fazendas. 450 fazendas na lista de espera. Agora a gente está avaliando um por um e fazendo essa conexão. E vocês já fizeram financiamento de quantos até agora? Então, até agora foi três fazendas. 3 fazendas até agora. Exatamente. Desculpa. Pode ir. Tem alguma sinergia com fazendas que estão adotando também ILPF? Sim, exatamente. Com certeza. Nosso foco nesta parte seria o F, né? Seria a parte florestal da operação. Mas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, que a missão é botar mais árvores nas paisagens agrícolas, que todas eram cheias de árvores, eram florestas, a gente tirou tudo. A nossa recomendação é começar a colocar de volta umas árvores, mas árvores produtivas, que vai sequestrar carbono e produzir. Só fazer uma pergunta aqui que eu fiquei bem curioso agora. Se a gente fosse elencar todo o addressable market que a gente tem aqui, quanto de dinheiro a gente iria precisar para financiar isso aqui? $1 trilhão. $1 trilhão. Né? Por aí a oportunidade é gigantesca, sinceramente. Porque você pode pensar que se a gente foca em área agrícola... Só no Brasil você está falando? Não, a gente pode ver o mundo, vamos dizer assim. Mas se você foca em áreas agrícolas, isso é metade da terra, essencialmente, tirando o deserto e tirando gelo, é metade da terra, essencialmente. Dessa metade, eu vou chutar que 75% disso era floresta pura ou parcialmente florestada, uma savana, tipo cerrada, alguma coisa assim, que seria apropriado e correto ter algumas árvores ali de volta, porque era o sistema natural, e árvores produtivas. Daí você está pensando em plantio em 75% da área agrícola do mundo. Mas se você mantém vamos dizer assim, a área de soja e você faz só o contorno, né? E você tem uma ideia de quanto que é? Não vamos dizer substituindo a soja. Mas não precisa substituir a soja. Igual que você faz ILPF, onde você tem junto o gado e o parte florestal, no soja seria um sistema muito mais simplificado. Você pegaria a orientação oeste-oeste, parte trilha do sol. Você planta uma linha de árvores biodiversas, produtivas, a cada 100 metros. Daí você vai ter 100 metros de soja, botou uma linha de árvores, 100 metros. 100 metros de soja, linha de árvores. Aí você tem os melhores dos dois mundos. Tá? Daí você consegue produzir um soja não apenas carbono neutro, mas carbono negativo. Porque se você olha quanto você está emitindo com diesel e etc., versus o que essas árvores estão conseguindo sequestrar, daí você tem um soja top, premium, ajuda as empresas a produzir alimentos, até como ração, esse porco agora é carbono neutro. Enfim, tem um apelo para muitas pessoas e agora a legislação chegou, né? Tem mercado regulado de carbono no Brasil, já existe na Europa, etc. Tem estudos que indicam que até auxilia também no controle de pragas. Sim. Né? A questão do fato de você ter essa sequência. Exatamente, exato. E também quando você tem essa linha de árvores, qualquer doença que seu vizinho tem não chega tão facilmente até seu campo. Muito bom. Bom, para fazer isso também precisa de gente, né? Sim. Como que tá a questão do time? Provavelmente precisa de pessoas aí bem técnicas também, indo até lá, como você comentou. Como que tá o time? Então, meus co-founders, né, Gilberto e Luísa, eles são líderes deste movimento agroflorestal faz um tempo, né, expertos e operadores. Eles trabalhavam na Vale há 15 anos, legal. Fazendo projetos de reflorestamento, etc. Daí saíram, né, comprou uma terra na Bahia e começou a operar isso. Então,
A partir daí, a gente se juntou forças para lançar Courageous Land. Ele já teve um grupinho de pessoas que eram estagiários na fazenda, etc. A gente começou a montar o time que consegue ir para o campo e executar junto com os produtores. Então, hoje, a gente tem 60 pessoas total, uns 20 no holding, mais uns 40 nos projetos, que são Project Finance, são não oficialmente financiados pelos investidores, assim, de Venture Capital, etc. Mas são vinculados com os projetos. E o time é muito forte, só que a gente precisa de muito mais pessoas de todos os níveis para poder executar o plano. Então, para ter, eu vou falar de uma oportunidade, vamos dizer assim. Legal. A gente tem, quando a gente precisa fazer uma contratação, a gente consegue fazer, etc. Mas o que a gente está percebendo é que os melhores pessoas para certas vagas estão vindo de dentro da empresa, que começou como estagiário, passou para trainee e agora já estão prontos para ser um gerente, apesar de ter uma idade relativamente baixa. Por quê? Porque se você vai olhar o mercado, não existe um gerente agroflorestal pronto, porque não existem empresas agroflorestais prontas que têm um track record, que têm um tempo. Então, nosso trabalho é essencialmente criar dos mesmos jeitos que um time de futebol começa a olhar os jovens, botar eles dentro do sistema e tal. Tem que ser olheiro, né? Tem que achar as melhores pessoas jovens, botar eles dentro da empresa e ajudar eles a crescerem, a ter posições de liderança. Legal. Muito bom. Qual que é o seu sonho grande pra gente chegar, que a gente tá chegando ao final aqui, Phil? Qual que é o seu sonho grande com a Courageous Land? O sonho grande é para que qualquer fazenda que quer fazer agrofloresta consiga fazer facilmente, participar neste movimento, e qualquer pessoa que quer contribuir para esse movimento agroflorestal, seja via como consultor, operador, implementador, também consegue, através da plataforma Courageous Land, ficar certificado e ser matched, assim, par com os proprietários, para que a gente consiga alcançar agrofloresta em larga escala em qualquer canto. Pô, muito legal. Phil, parabéns. É um baita projeto. Acho que se eu fosse elencar aqui um insight que eu tive, acho que foi a parte mais inteligente que vocês tiveram foi de ter segregado a plataforma dos projetos, né? Porque aí você consegue ter 2 bolsos, né? Um com a inteligência, com os dados, e outro com o financiamento. Parabéns, acho que foi muito inteligente. E parabéns pelo desafio, acho que o desafio é gigantesco, né? E a oportunidade também, tá? Também, exatamente. Eu acho que tem uma bela oportunidade, um belo desafio, né? E isso que a gente precisa, a gente tem que aproveitar a jornada, né? Não tem que chegar no final, né? Parabéns, cara. Muito legal. Obrigado. E continuar corajoso, né? Isso aí, exatamente. Continuar corajoso, cara. Muito obrigado. Vou marcar você em todas as redes sociais, então, Phil. Então, provavelmente vai entrar bastante gente em contato com vocês. A gente vai propagar isso aqui para que mais produtores se coloquem na fila lá e esperem para conhecer um pouco mais da Courageous Land. Parabéns, Phil. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, obrigado muito pelo convite. Valeu. Obrigado você que está nos escutando até agora. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe no YouTube, no Spotify, em qualquer rede. Mande pelo WhatsApp. Compartilhe com os produtores rurais para que eles possam ter acesso a essa tecnologia que o Phil desenhou aqui, que está muito legal e pode dar acesso a outras fontes de renda para os produtores brasileiros. E além da gente fazer o bem aqui também para a natureza, como o Phil comentou, né? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Ju. Obrigada, foi um prazer, Phil. Muito obrigado a vocês. Obrigadão, viu? Valeu. Até mais. Tamo junto.